Falar sobre os projetos para a Defensoria Pública de Mato Grosso. A nossa convidada no RDTV é a defensora geral que foi eleita e já nomeada, tomará posse em janeiro, a Luziane Castro, Maria Luziane Ribeiro de Castro, mais conhecida como Luziane Castro. Ela foi a primeira defensora de primeira instância escolhida para ser a defensora geral e é a segunda mulher à frente da Defensoria do Estado. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Como é que foi, assim, todo esse movimento, né? Você, até para as pessoas saberem, muita gente até não sabe, mas existe uma campanha, uma eleição, há uma votação e o governador nomeia. É isso. Você exatamente. esperava esse resultado? A gente até tinha uma expectativa, né? Eu estou na atual administração, então a gente vem aí ao longo de 4 anos desenvolvendo um trabalho grande, né, na administração, onde a gente melhorou a questão da infraestrutura, tentou ampliar o que foi possível a defensoria em outras comarcas que nós não estávamos presentes na época. Então, assim, a gente pegou a defensoria com muitos problemas, tentou dar um resgate aí na questão tecnológica de tentar trazer a defensoria com sistemas novos, na melhoria dos serviços para a população, enfim. Então, assim, havia uma expectativa com relação à votação, né, por conta dos resultados positivos que a gente teve ao longo desses 4 anos, mas óbvio que foi bem surpreendente, né, assim, foi uma votação expressiva, a gente teve 85% de votos válidos, né, dos votos válidos foi apoiando o nosso nome, e depois houve a confirmação por parte do governador do estado. Para as pessoas conhecerem um pouco, traz um histórico aí da Defensoria, porque eu me lembro, inclusive, que quando foi implantada havia uma dificuldade tremenda de estrutura, de gente, e isso é uma luta que vem de muito tempo, e claro, desde da instalação, do início da Defensoria, né? Como é que foi, como é que estava antes, o que hoje tem a estrutura da Defensoria Pública de Mato Grosso? Sem sombra de dúvidas, essa questão da estruturação da Defensoria é uma das grandes lutas desde sempre. A Defensoria ela foi criada em 1999, então hoje nós temos 23 anos de existência, né? Daqui a 2 anos a gente completa aí o jubileu de prata da Defensoria no estado de Mato Grosso. E a gente costuma dizer que a Defensoria é a maior obra inacabada, porque por mais que a gente, ao longo desses 23 anos, houve vários movimentos tentando levar esse atendimento à população, infelizmente a gente não conseguiu atingir todas as comarcas. E justamente por conta dessa questão histórica. É questão orçamentária, né? A gente até brinca, né, que a Defensoria Pública é o patinho feio no sistema da justiça, mas não é a questão que é o patinho feio, mas é que são destinados poucos recursos, né, para a Defensoria Pública. E a gente costuma dizer, a Defensoria, ela atende a população que mais precisa do Estado, né? É lá, nessa população pobre, nas pessoas que não têm renda, que a gente chama de vulneráveis, essa é a nossa população. Então, assim, eu costumo, e é uma coisa que a gente hoje tem tido uma boa parceria com a Assembleia Legislativa, uma boa parceria com o governo do Estado, para poder tentar ampliar a Defensoria, que a gente fala, não adianta nessas localidades você ter um fórum, você ter o Ministério Público e você não ter a Defensoria. Porque por mais que a população bata na porta do fórum, ela não consegue ser atendida. Ela precisa de alguém que leve essas demandas para o Poder Judiciário. E mais, né, o que eu entendo como mais importante, a Defensoria ela não só atua em processos. Nós temos aí um papel muito importante da defesa desses grupos vulneráveis. Então, a gente está junto com os catadores de recicláveis, levando e lutando pelos seus direitos. A gente está junto com a população de rua, a gente está junto com a mulher vítima de violência, a gente está aí brigando por questões de acesso à saúde, ou seja, são muitas áreas aí de extrema importância para a população que a Defensoria Pública atua. Você está em que comarca você atua hoje? Eu sou de Cuiabá. Uhum. Atualmente eu estou lotada no núcleo de execuções penais da capital, né? Mas durante muitos anos eu trabalhei no núcleo do consumidor, já atuei também no núcleo de violência doméstica, já atuei em núcleo de primeira instância, enfim, né? Tem muito tempo, eu já tenho 18 anos como defensora pública. Bom, dentre os eixos, né, do seu programa e à frente da Defensoria Pública, até eu já vou direto para, acho que o ponto que você considera o mais importante e que vocês vêm buscando isso, ter a Defensoria Pública em todas as comarcas. Como é que está hoje, né? Até quanto vocês já conseguiram e qual seria esse objetivo até
Será que consegue em 2 anos até o final do seu eu falo mandato? que é um grande desafio, né? Porque junto com uma instalação da Defensoria Pública, a gente tem uma série de fatores, né? Eu tenho que ter pessoal para poder trabalhar, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter um local para fazer esse atendimento. Hoje, a Defensoria Pública ela está presente em 65 comarcas. Nós começamos há 4 anos atrás, presentes em 38 comarcas. Então, assim, já houve um crescimento significativo, sem sombra de dúvidas. Mas a gente quer, e como eu falo, o grande desafio é estar presente nessas 13 comarcas que ainda faltam, porque aí realmente o Estado vai ter o atendimento para essa população que precisa, né? A Defensoria Pública ela atua em várias frentes, inclusive a gente está realizando esta semana, né, hoje está acontecendo um mutirão indígena, que também é uma população super vulnerabilizada. Então, assim, enfim, é muita coisa, são muitas áreas que a gente pode atuar, estando ao lado, parceiro do Estado, para poder melhorar as condições de vida dessa população. Então, mas vocês têm, de toda essa estrutura necessária, o que é assim, o mais urgente? São defensores? É estrutura física? Por onde começar, né, a pedir aí tudo. essas... É tudo. Essas São defensores, sim, porque eu preciso, necessariamente para poder expandir, eu preciso de mais membros. Nós temos 255 cargos e atualmente eu tenho 193 defensores. Então não adianta eu falar que a gente, de maneira mirabolante, a gente vai conseguir, com o quadro atual, fazer o atendimento de todas as localidades. Então realmente eu preciso nomear defensores, que inclusive existe um concurso em andamento, e esse concurso deve finalizar por volta de junho do ano que vem. Então, dentro dessas negociações com o governo do Estado, existe essa tratativa de fazer a nomeação de membros, né, de novos defensores públicos para poder fazer atuação nessas comarcas. É óbvio que eu vou precisar de um local para essas pessoas trabalharem, eu vou precisar de imóveis, eu preciso de equipamentos. Então, ou seja, a necessidade é toda, né? Não tenho dúvida. Mas a gente busca, às vezes, parcerias com as prefeituras, ao menos para poder uma sessão, ainda que seja uma sessão provisória de algum espaço para essa instalação, que foi uma das formas utilizadas para a gente poder conseguir essa expansão para essas 65, desculpa, né, de 38 para 65. Então, a gente busca parcerias com o governo local, com o TJ, para poder conseguir alguma sala no fórum. E por isso que eu falo que, assim, a gente não está da forma como a gente quer, mas a gente já está possibilitando o atendimento da população, que isso é o mais importante. Eu coloco a defensoria, eu começo a atender a população e aí a gente vai viabilizando caminhos para efetivamente estruturar e instalar de maneira adequada naquela localidade. Nessas 13 comarcas, tem alguma que já esteja assim com essa negociação em andamento, que vocês já sabem que já, né, já vão ter essa abertura, essa facilidade para abrir? Várias a gente já começou, né, a fazer uma conversa antes em vários lugares, porque assim, existe tanto por parte do Poder Judiciário quanto do próprio Ministério Público, eles entendem a necessidade da presença da Defensoria nessas localidades. Existem, assim, um acervo significativo de processos que ficam parados, né? Tem uma demanda muito reprimida na área de atendimento de família, atendimentos individuais, que o Ministério Público fica restrito, né, aos atendimentos, ele não faz esse tipo de atendimento, precisa da Defensoria para atender essa população. Então, assim, a gente consegue, por meio dessas parcerias. Só que assim, a gente ainda não, a gente pretende avançar um pouco mais no concurso para a gente começar a trabalhar com essas novas localidades e aquelas que nos possibilitarem, né? Aquelas prefeituras ou o Tribunal de Justiça, né? Os juízes dos fóruns locais que nos possibilitarem um espaço, a gente vai começar a trabalhar nessas localidades primeiro, com certeza. Bom, alguns eixos, né, do seu programa, você aponta aqui o fortalecimento da autoestima, gestão democrática e participativa, priorizar a atividade fim, melhores condições de trabalho, fortalecer o orçamento e transparência. Como que você pretende trabalhar, né, esses eixos e envolver aí todos nesse programa? Uma das coisas que a gente tem reforçado é que, assim, a cada ano que passa, e principalmente agora no pós-pandemia, a gente teve um aumento significativo da população pobre. Infelizmente, a gente teve um aumento aí dessa população. Então, assim,
O ideal é a gente ter muitos defensores e defensores para poder atender todas as comarcas, não todos os municípios, mas eu não tenho possibilidade de fazer isso. Então, quando a gente fala de fortalecimento da equipe de apoio, é justamente eu ter mais pessoas trabalhando junto com esse defensor. Eu incorporar e ter uma estrutura maior de servidor, de estagiários, para que ele possa também estar liberado para esse trabalho que a gente faz, que é esse trabalho extraprocessual, junto com as comunidades. Então, isso é um dos pontos que a gente já está trabalhando nessa discussão orçamentária desse ano. Porque para isso, é óbvio, eu preciso de orçamento, né? E como eu preciso de orçamento, eu tenho que tratar isso com o governo do estado, eu tenho que tratar isso com a Assembleia, e a gente está fazendo essas tratativas. A questão da valorização, do reforço da valorização da autoestima, nós, quando assumimos, nessa última gestão, que é do Dr. Clodoaldo, nós tínhamos, assim, durante 10 anos, os defensores ficaram sem promoção. Então, assim, você tinha o direito de ser promovido, mas não era atendido, não era respeitado esse direito. Então, assim, nem dentro de casa a gente tinha, por falta de recursos orçamentários. Então, assim, a gente quer continuar esse processo, né, de promoção de membros, de servidores. Nós conseguimos agora, neste ano de 2022, melhorar o salário dos nossos servidores, porque era o pior salário pago em todas as carreiras do estado. Então, assim, foram muitas coisas que foram feitas e a gente quer manter essas ações e melhorar em alguns outros quesitos. É uma área extremamente técnica e às vezes, dependendo do salário, não é atrativo, né? Justamente porque quem busca se preparar para concursos públicos nas áreas jurídicas tem aí um leque. Claro que quanto maior o salário, a concorrência é maior, mas atrai também, né, os profissionais mais qualificados, né? Exatamente, e era a nossa preocupação. A gente estava na nossa área de servidores, nossa lei foi criada em 2006. Então, eu tinha salários que foram pensados em 2006. Em 2022, 16 anos depois, eles nunca tinham sofrido nenhum aumento salarial. Então, assim, a gente estava perdendo muito profissional e em vias de perder profissionais muito bons. Então, assim, ou a gente fazia alguma coisa para poder ter uma equipe qualificada, ou então a gente ia perder os nossos profissionais, que são muito bons, os servidores, né? Que nós temos servidores efetivos. Enfim, então foi um desafio grande. A gente tem outros desafios, que é a ampliação dessa equipe, a melhoria dessa equipe, porque da mesma forma que esses salários foram idealizados em 2006, a estrutura foi idealizada em 2006. Em 2006, nós tínhamos apenas 74 defensores. Só tinha 2 concursos para defensor. A gente já está indo para o 6º concurso de defensor. Hoje nós temos 193 defensores com a mesma estrutura administrativa de 2006. Então, ou seja, o gargalo está muito grande. Então, um dos nossos desafios é essa reforma administrativa, porque eu estou falando assim, eu tenho uma equipe muito boa na área administrativa, mas ele já está igual uma panela de pressão, que em algum momento isso vai explodir. Né? Então, assim, a gente vai buscar agora em 2023 readequar essa carreira nossa, essa área administrativa. Dessa gestão para a próxima, a gente vê que está tendo troca de governo, apesar de, né, de ter sido reeleito, mas houve algum incremento nesse orçamento para o próximo ano ou está sendo mantido? Como é que está a questão orçamentária hoje e a previsão para... Nós estamos ainda nessa negociação. Está bem na semana, essa é uma semana que a gente vai tratar, já estamos com reunião marcada com o secretário-chefe da Casa Civil, já tenho reunião prevista também na Secretaria de Fazenda. Então, assim, a gente vai levar todas essas demandas, né? Já existe um posicionamento por parte do governo do estado de auxiliar a Defensoria Pública, entendendo essa necessidade e a diferença da Defensoria Pública com relação aos demais poderes e órgãos, né? Que a gente sempre ficou muito longe, muito abaixo. Então, assim, é isso que eu falei, eu não tenho como falar estar em todos os lugares sem ter um mínimo de condições para poder atender, né? Sem ter nenhum prestador de serviço para poder fazer a limpeza do núcleo, como eu tenho, né? Em algumas situações que o defensor eu tenho que tirar do bolso ou tem que ficar esperando uma parceria com a prefeitura para ter alguém para poder limpar o núcleo. Então, são coisas básicas, mas que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda avançar justamente por conta dessas limitações orçamentárias. Ou seja, tem muitos desafios. Nós estamos em pleno momento de discussão. A Assembleia Legislativa sempre foi a nossa parceira, sempre nos auxiliou. Os deputados, como eles estão muito próximos da população, eles entendem o trabalho da Defensoria, sabem da importância da Defensoria Pública. Então, assim, na Assembleia a gente tem um canal de diálogo muito bom
e conseguimos abrir também esse canal de diálogo com o governo do estado. Então, assim, eu não vou dizer que hoje o orçamento que está previsto na LOA nos atende e é satisfatório, porque não é, mas nós estamos conversando para poder alinhar e conseguir chegar ao que a gente precisa para o ano que vem. Uhum. Você citou aí, quando, né, na sua atuação, na primeira instância, algumas áreas, né, cujas demandas são muito grandes. Humanizando um pouco a nossa conversa, tem alguma área que para você, não só como defensora, mas especialmente como pessoa, te toca, que você vê assim, puxa, vale a pena, você vê o resultado do seu trabalho e você sente até uma emoção, ou tem algo assim, agora falando para a Luziane, são né, tantas, mulher, são né? tantas, eu falo assim que o coração aquece, né? A gente tem situações sim. assim que aquecem o nosso coração, tem tantas né? histórias que a gente já ouviu em entrevistas, né? Então, exatamente, assim, eu tenho um caso, né? Na verdade são muitas mesmo, não tem como, né? O trabalho que a gente faz com as mulheres em situação de violência, inclusive eu trabalhei diretamente nessa área, né? A vulnerabilidade dessas mulheres e a acolhida que a Defensoria Pública dá, né, o amparo que a Defensoria Pública dá é muito assim, importante. A gente tem um trabalho que eu acompanho, que é com o Pop Rua, né, que é um trabalho que a gente está fazendo atendimentos, ronda de direitos humanos com a população de rua. Era uma população que vinha sofrendo violência por parte de policiais militares, infelizmente, e que por conta dessas rondas a situação ficou muito melhor, né? Está havendo aí um diálogo com a polícia militar, enfim. Esse final de semana eu estava lá em Barra do Garças, na aldeia São Marcos, né? A gente estava fazendo um mutirão indígena para poder levar cidadania para aquelas pessoas, porque assim ali tem um número muito grande de índios que não têm registro civil. E é uma população pobre, que não é autossustentável, eles não têm mecanismos de autossustentabilidade, eles dependem de auxílios federais. E sem os registros civis, eles não tinham certidão de nascimento, eles não tinham RG. Não existem, né? Não, eles não existem. Eles têm só o documento do FUNAI, só tinham só o RANI, mas para acesso aos serviços públicos, até de saúde, né, porque eles têm o atendimento de saúde na aldeia, mas é um atendimento limitado, é um atendimento pequeno. Aí, se eles querem ter acesso ao nosso SUS, eles não podem ter acesso ao SUS porque eles não têm nenhum documento. Então, assim, a gente, são muitos. É difícil você falar assim, eu falo, são tantos casos de aquecer o coração, né, que eu falo que aquecem o coração, mas são muitos. Eu voltei esse final de semana, falei, impactada com a condição de pobreza e de vulnerabilidade dos índios daquela região. E são pessoas que, por terem pouco conhecimento, são explorados, infelizmente. Num transporte, num alimento que acabam levando lá para eles e vendendo mais caro, enfim, é uma coisa absurda, mas que acontece, né? E aí a gente identifica essas situações, leva as demandas para o poder público, leva o poder público, a gente levou a prefeitura, participou com a gente lá no primeiro dia de atendimento, para que essas demandas cheguem direto às pessoas que podem resolver. É que, na verdade, assim, além de advogados públicos, vocês acabam virando um pouco assistentes sociais, psicólogos, né? Quando vocês acolhem, precisam receber, ouvir, preparar tudo para atender essas pessoas, né? Alguma questão, assim, que a gente não abordou, que você gostaria de trazer para a gente encerrar? Que eu só enfatizando exatamente essa sua colocação. Porque, assim, o papel da Defensoria Pública, nós somos a expressão do Estado Democrático de Direito. Isso está na nossa lei, é a nossa essência. Então, levar cidadania e justiça para a população, isso é o que a gente faz. E não é só no atendimento processual. E é isso que é a importância do defensor. É o defensor que vai para a rua, é o defensor que vai para as comunidades, é o defensor que participa dos conselhos, é as inspeções que a gente faz nos presídios, vendo a situação que essas pessoas presas vivem. São as inspeções que a gente vai começar a fazer nas unidades de saúde. Então, assim, é muito além daquela pessoa que faz só um atendimento jurídico. É um atendimento... Eu, quando atuava na violência doméstica, eu falava que eu era mais psicóloga do que advogada, né? Porque eu estava ali para poder ouvi-las e eles querem ser ouvidos. No consumidor, os idosos, que são... Nossa, mãe, eles são, assim, extorquidos em contratos de financiamento. Eu falo que eram situações de extorsão e eles
às vezes só buscavam a gente, óbvio, a gente resolvia a questão jurídica, né, questionando aqueles contratos abusivos, mas eles queriam ter um local onde eles pudessem ser ouvidos. Né? E é isso que a população vê na Defensoria Pública, é a casa dessa população, dessas pessoas mais pobres, então elas se sentem em casa e elas são ouvidas por nós e nós buscamos as melhores soluções. Ok, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Bom, gente, nós ouvimos aí a Luziane Castro, que é a defensora-geral eleita e nomeada. Ela, dia 2 de janeiro, né, toma posse, então, para o biênio 2023-2024. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.